aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Deixa eu perguntar, você ama o Senhor? Não ouvi não, vou repetir de novo. Você ama o Senhor? Então você sabe melhor do que eu que ele tem um futuro de paz e não de mal. E para começar a minha história, eu fui adotada aos 9 meses de idade por minha prima. Sabe aquele tio da infância que a gente ama tanto? Pois essa minha prima já é adulta, casada, com 3 filhos, e eu senti saudade daquele tio, ao ponto de ela sair da cidade que ela dava com esse tio. Havia incômodo no coração dela. Sabe aquele incômodo que você sente que não tem explicação? Pois é, essa minha prima tinha incômodo ao encontrar o tio, ela não encontrou o seu tio, ela encontrou o bebê que está morrendo. Quem é esse bebê? Eu. Então essa minha prima voltou em casa, conversando com o marido, eu disse, eu achei o meu tio da infância, mas eu também tinha uma prima minha que está quase morrendo. E ele disse, então vamos lá, voltem e vamos adotar. Essa menina, eu fui adotada com 9 meses, ganhei uma família maravilhosa. Eu tenho 3 irmãos, Marcos, Alexandra e Cristiane. E eu vivi um tempo de aventura com essa família. Mas quando eu falo da minha infância, tem um personagem bíblico que parece muito comigo, que me lembra, né? Eu vou pegar o versículo e vou comentar a história, depois vocês lá em casa. 2 Samuel 9:1, que diz assim: disse Davi, resta alguém da casa de Saul, para que eu tenha bondade pelo Jonatas. Para quem não conhece essa história, Saul, Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Vamos lá, vamos entrar nessa história comigo. Mefibosete, o pai foi na guerra, o avô morreu, o pai morreu e ele tinha 5 anos em desespero, né? Porque se matou o pai, matou o avô, quem é seu próximo que ia morrer? É ele. Então a sua ama, sua babá, deixa ele cair no chão e quebra os pés. Olha, um rei, um príncipe, alguém que vai herdar o trono, ficou deficiente. E não só deficiente, ela ficou muito mais sério, porque essa criança teve que morar em Lodebar. Lodebar quer dizer um lugar sem verde, um lugar sem história, deserto. Eu não sei você, mulher, mas se alguma vez você entrou no Lodebar, hoje é o dia que Deus manda alguém para te tirar de Lodebar. Amém? Se você está em Lodebar, você te convida a sair, porque existe uma mesa e um banquete para você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive um Davi na minha vida que me tirou de Lodebar, que é a vergonha. Que não é só Davi, também é amado aqui. Vamos lá. E o tempo passou, eu cresci, entrou na época de colégio, então vocês imaginem, há 30 anos atrás, pode ter uns 35 mais ou menos, não tinha inclusão. A criança com deficiência não ia para o colégio. Então vocês imaginam essa situação. Hoje está um pouco melhor, porque hoje tem a PAI, hoje tem Pestalozzi, mas alguns anos atrás, a maioria da pessoa que tinha deficiência ficava trancada em casa. Então, meu primeiro desafio foi ir para o colégio. Eu fazia fisioterapia num lugar que proibia minha mãe de me colocar no colégio. Eles diziam, olha, a Andréia não vai aprender a ler e escrever, não é para as filhas, minha mãe, vou tirar
O problema dela é motor, não é cerebral. Se tem alguma mãe aqui que recebeu algum papo dela, lute pelo seu filho. Lute, porque a palavra final não é do professor, é de Deus. Amém. E minha mãe insistindo comigo, me botando no colégio normal. E eu segui. Fiz primeiro ano, segundo grau. Cheguei de segundo grau, sofri preconceito a ponto do professor dizer para mim: eu não estudei para dar para pessoas como você. Mas eu sempre quis estudar, sempre quis ir adiante, porque com 10 anos de idade eu tive um encontro com Jesus. Foi dia 7 de dezembro de 97, gente, não dá para esquecer. Até hoje ainda lembro do dia que a pastora fez apelo e eu fui na frente. Mas com tudo isso que eu passei no colégio, eu rompi com minhas forças. Claro que não. Foi quem que habita em mim. Porque se não é Deus, meninas, não tem como fazer nada. Deixa eu te falar, você precisa de Deus para tudo. Você precisa de Deus para tudo. Você quer ser uma boa mãe, você precisa de Deus. Você quer ser esposa, você precisa de Deus. Não há possibilidade nenhuma de você fazer algo sozinha. Não existe isso. Você precisa daquele que morreu, ressuscitou e está voltando para te buscar. Amém? E eu tive a graça de terminar meus estudos. Passei em terceiro lugar na biologia. Glória a Deus! Depois de uma bênção, se prepare que vem uma prova depois. No dia que eu comemoro aqui depois, já estava tudo organizado, eu já estava animado, minha mãe ficou feliz, a igreja inteira ficou feliz, porque eu passei em terceiro lugar. Só que faltando um mês, o nosso Deus fez uma pegadinha comigo. Me deu um não bem redondo. Mas, Senhor, eu passei, eu não ia fazer o vestibular. Eu ia descansar, só que meu querido irmão me deu um não bem redondo. Vai fazer o vestibular. Eu fui. E eu fiz o vestibular cansada. Era só para fazer essa brincadeira, passei em terceiro lugar. Só que Deus me deu um não, gente. Então eu me senti como um Abraão. Eu tive que subir num monte emocional para sacrificar um Isaac, que é a faculdade. Eu só fui para esse Isaac 10 anos depois. Porque eu fui para o seminário, foi um grande romper na minha vida. Pensa na menina dependente da mãe. Tem uma mãe para fazer tudo, né? Comida, passar roupa. E eu tive a alegria de ir para o seminário, CTMDT. Só que na minha cabeça, né? Eu vou lá para estudar para ser missionária, para ser ministra da palavra. Não. Eu fui lá para estudar eu mesmo. Lá eu tive que aprender a passar roupa. Lá não tinha momento para cozinhar, não tinha momento para lavar roupa. Dessas, né, gente? Deus paga em situações que a gente tem que romper. Não tem segunda. Ou você rompe, ou você rompe. Amém? Amém. Quantos vão romper aqui? Amém. Quantos estão rompendo? Amém. Aleluia. E após terminar o seminário, eu voltei para a universidade, comecei a estudar, a trabalhar. Chegou a época da faculdade. Para quem não podia estudar, né? Que era proibido. Mas voltando um pouquinho que eu esqueci, um dia, eu estava contando essa história no GC essa semana. Um dia eu estava na lavanderia, né? Enquanto eu lavava a roupa, aquela presença gloriosa. Sabe aquela presença gloriosa? Então dentro da lavanderia, eu vi o Senhor está aqui e como hoje. Essa presença gloriosa está aqui. Pode sentir? Que está aqui. Ele não veio, ele já está aqui. Nós que viemos daí, mas ele já está aqui. E ele fez uma pergunta, né?
perguntas. E fez uma pergunta para mim que virou minha chave e eu nunca mais questionei. Andréia, deixa eu te perguntar, por que você quer ser curado? O Senhor cura, amém? Amém. Se você está enfermo, hoje é o dia da sua cura. Nem que você tenha que enfrentar a multidão, não tem problema, enfrenta a multidão e seja curado. Mas Deus falou, eu tenho um propósito nessa limitação. Aos olhos humanos é o errado. É uma deficiência. Mas Deus disse para mim, eu tenho plano. Você vai casar assim, você vai pastorear assim, você vai ser mãe assim. Eu tenho propósito, eu não vou mudar para agradar nem você, nem ninguém. Gente, eu nunca mais questionei. Amém, Senhor. Com a palavra de hoje, eis-me aqui. Sou eu, Senhor. Glória a Deus. Eu entendi meu chamado missionário, eu tenho um chamado específico. Às vezes você está aqui e está se questionando, qual é o chamado, pastor? É uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Mas deixa eu te falar, você tem chamado, querido ou não? Vou repetir, você tem chamado desde o ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Jeremias 25, eu te escolhi desde o ventre e te separei profeta das nações. Desculpa, minha irmã, não tem como fugir. Só se você quiser entrar dentro do roubado aí. Ninguém quer, né? Não. Assume o seu chamado. Viva o seu chamado. O tempo é hoje, não é amanhã. Você tem o hoje para viver o seu chamado. E quando eu falo de chamado, eu vi dois personagens que marcaram muito a minha vida. A vida do nosso querido rei Davi, um adolescente. Vamos imaginar, hoje é diferente, né? A gente recebe uma palavra e anos depois coloca na nossa cabeça, correto? Com Davi foi totalmente ao contrário. Um adolescente foi ungido aos 15 ou 16 anos. Imagina você ser ungido para algo e você tem que esperar até seus 30 anos. Já pensou? Deus sabe, você sabe que você tem chamado, você sabe que você já foi ungido e separado para aquilo, mas você vai ter que esperar. E foi isso que Davi fez, foi isso que eu fiz por muitos anos. Eu sou de Cabo Frio e eu fiquei 18 anos na mesma igreja. Eu fui com 17, só saí quando eu me casei. Então foram 18 anos aprendendo que servir o Senhor, aprendendo a adorar o Senhor, aprendendo a buscar Ele, Espírito em verdade. E foi uma tremenda faculdade que eu tive, sabe? A minha igreja de Cabo Frio foi a minha faculdade hoje. E Moisés, gente, o que falar de Moisés? Um cara que foi chamado que viveu em palácio, mas o palácio não é o lugar de chamado. Às vezes você está num lugar que é treinamento. Não é o seu lugar de chamado, é o lugar de você aprender. Amém. Porque Moisés, ele não foi pastor de ovelhas no palácio. Não é? Ele não foi libertador, ele foi chamado para ser libertador. Mas antes de ser libertador, ele teve que passar alguns anos já no palácio. Depois teve que ir para o deserto, ser pastoreado pelo sol. E aí, depois, segue o chamado dele. A minha pergunta você tem chamado? Quantos tem chamado? Glória a Deus. Vou perguntar de novo, quantos tem chamado? Glória a Deus. Se você tem chamado, dê valor ao seu chamado, porque é algo tão precioso. E o seu chamado em tudo. Você tem chamado para ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva. Você tem chamado para fluir dentro da igreja, para ser resposta dentro da igreja, amém? Nós somos a resposta daquele que está perdido. Porque enquanto nós estamos aqui, tem alguém se perdendo lá fora. Então nós precisamos alcançar aqueles que muitos não querem.
Porque sendo, já estou pensando. Porque sendo, chega uma adolescência, fiz faculdade, fiz seminário, mas como toda moça, o que toda moça sonha, gente? Ter o que, gente? Uma família. Todos fomos chamados para ter uma família. Se não é se você quiser, não. É para todos. Todos têm chamado para casar, para ter filhos, servir ao Senhor. E hoje tem muitos anos para casar, porque como dos princípios, se você quer solteiro, você não pode casar com qualquer pessoa. Se você, principalmente você que tem um chamado, você precisa casar com alguém que tem nenhum chamado que você. Ai, tem que ser da igreja, tem que ser do reino. Amém. Só ser da igreja não adianta. Ele precisa mais de Jesus mais que você. Amém. Quantos concordam? Amém. E eu tive a alegria, a honra de conhecer o Demerson através de uma amiga minha que morava em Cabo Frio e foi estudar em Passos, e é líder de jovens, líder do Legacy em Passos. Pastoreava essa minha amiga, e essa minha amiga fez uma ponte e nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Ano que vem, em janeiro, ano que vem nós vamos completar 4 anos de casados. Servindo ao Senhor, cumprindo o nosso chamado, porque o nosso objetivo é chegar até os confins de E você que tem um sonho, corra atrás. Você que tem uma promessa, persevere. Porque a profecia, a promessa, ela vai acontecer se você fizer a sua parte. Porque a parte de Deus ele já fez, ele não vai fazer, ele já fez. Se você fizer a sua parte de morar, buscar, perseverar, ele vai fazer, amém? Não faz você nunca abrir mão dos seus sonhos, porque abrir mão dos seus sonhos é abrir mão do seu destino. Amém? Vamos ficar? Vamos ficar de pé, mulheres. Vamos aplaudir essa mulher maravilhosa. Glória a Deus, mulher de Deus. E tem uma história tão linda, né, de superação, de uma mulher que acreditou no seu sonho, que acreditou que era possível. Mesmo com aparentemente suas limitações, ela tem um coração disponível para o Senhor. Isso é admirável. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Obrigada, viu, André? E só reforçando, ela tem mais 3 unidades desse livro maravilhoso, contando um pouquinho da história, né? Tá, meninas? No final, quem quiser pode procurar ela ou o esposo dela, eles vão estar ali atrás. E eu queria convidar vocês também.